Você pode levantar suas mãos. Aproveitar que é de manhã e a gente está com a força toda, então levante bem alto suas mãos, como um ato de rendição ao Senhor nesse lugar. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração a Ti, Deus. Toma-nos, Senhor, em nome de Jesus, dos fortes e daqueles que estão cansados, Senhor. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Senhor. Então nós levantamos as nossas mãos, Senhor, para dizer que nós desejamos a Ti, a Tua presença, Senhor. Tu és o que nós mais desejamos. Toma, Senhor, esse lugar. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos essa manhã. Em nome de Jesus, conduza, Senhor, em adoração, Senhor. Nos conduza, Senhor. Espírito de Deus, enche esse lugar. Vem, Deus, como uma onda nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos a Tua santidade nesse lugar, Senhor. Não são os nossos interesses, Senhor, mas os Teus, a Tua vontade, Senhor, que nós buscamos. A Tua vontade, Senhor. Então vem, Deus, e nos cura, em nome de Jesus. Comece a declarar as palavras de amor ao Senhor, irmãos. Abre os teus lábios em nome de Jesus. Declara o quanto você ama, o deseja em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Muda a realidade de alguns, Senhor, em nome de Jesus. Transforma, Senhor, o coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Para a Tua honra e para a Tua glória, nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bom estarmos juntos. Que bom estar aqui. Que bom que você está aqui. Independente as motivações, independente as preocupações. Agora, se pudesse dar um botão de pausa ou stop na nossa mente, seria mais fácil, né, irmãos? Às vezes, mesmo pela manhã, a nossa mente já está tão carregada de coisas, de informações, de preocupações. Mas eu oro para que essa manhã seja libertadora. Nós estamos diante do Senhor e a Sua palavra é espírito e vida. Então, se prepare, amém? Você deseja isso? Mesmo de verdade? E olha que daí ela pode fazer o que o Senhor quiser. Aleluia. Tome seu lugar. Nós te adoramos, Senhor. Aleluias. Eu peço que você entregue a sua atenção agora à palavra de Deus. Só vai no banheiro mesmo se for emergência, amém? Os teens de 11 a 15 podem seguir esse jovem bonito aqui. É ali mesmo, é aquele lá mesmo que está indo. Irmão, o comentário dos amigos aqui na frente é terrível. Glória a Deus. Os teens de 11 a 15, então, o Senhor vai pegar eles lá. Deus está fazendo algo muito especial na vida dos nossos adolescentes, das crianças, dos jovens.
Aleluias. Abra a palavra do Senhor, Romanos 12. Hoje, os irmãos que estão aí nos auxiliando com o momento da oferta, pode ficar aí apostos que nós vamos fazer logo agora, mas a oferta hoje faz parte da palavra. Então, só dá uma aguentada aí que logo já, você que está bem afim de ofertar-se, aguarda aí. Nós tivemos num retiro de pastores agora, eu, Débora e mais 6 casais, e foi muito especial. É sempre muito especial estar ali com a primeira equipe, né, que nasceu o Mevan. Estávamos ali no Hotel Cibara, em Balneário, com 1000 pessoas, né? A maioria, 90%, homens e mulheres que estão na frente de algo, né, trabalhando, dedicando a sua vida à igreja. E foram dias muito especiais, de quarta até ontem, a 1h da tarde. Foi extraordinário mesmo. E eu quero falar que vocês que não foram e que têm vontade de ir um dia, orem. Mas vocês foram muito bem representados, né? O Mevan Floripa já é bem conhecido, irmãos. É a turma mais bagunceira, mais barulhenta, os que chegam mais cedo, porque tinha fila para entrar nas reuniões. Tanto tinha uma reunião de manhã, que começava às 8h30, e uma que começava às 9h, né, 9h15. 6h da tarde, a turma do Mevan já estava na ponta da fila. E 6h da manhã, 5h30, né? 5h30 da manhã, já estavam na ponta da fila. Aí eu fui descobrir que os pastores, né, lá da Itajaí entravam antes por outro lugar. Eles entravam, arrumavam tudo. Já no início eles perceberam a vontade, né, a fome do pessoal de Floripa, porque ninguém pega mais a primeira fileira de um lado, porque vamos respeitar o pessoal que está acordando 5h30 da manhã. E eu filmei, irmãos. Eu até estou pensando em botar no grupo, para a igreja saber, ver a fome dos irmãos, né? Imitá-los, né? Entravam correndo, irmãos, né? Era coisa linda, assim. Eu filmei 2 dias. No terceiro eu desisti de filmar já, porque, né, mas foi bênção demais, irmãos, bênção demais. E tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, o que foi falado naqueles dias. Tem muito a ver com o que nós estamos vivendo aqui. E eu quero essa manhã continuar o que nós estamos tratando, mas eu quero dividir também com vocês aquilo que nós ouvimos e recebemos, misturando com aquilo que nós estamos impartindo nesses dias aqui. Eu creio que é libertador para muitos de nós. Para mim foi renovador, libertador. Muitas coisas Deus sempre vai pegando, destruindo, em nome de Jesus. Então, Romanos 12, o retiro começou e terminou com esse texto. A gente lê, o nosso problema é que às vezes a gente lê coisas preciosas e passamos por elas como se não fossem mais. Um dia Deus falou comigo que o mesmo terreno onde há um tesouro escondido é pisado por homens negligentes que nem consideram que ali pode ter algo precioso. Não sei quantos aqui tem aquele canal Discovery em casa, mas no Discovery às vezes tem um programa lá sobre pessoas que exploram tesouros no deserto. Vão atrás de ossos, de dinossauro, por exemplo. E quando eles têm uma suspeita de um lugar, só dá uma segurada nele, por favor. Quando eles encontram uma suspeita, alguma coisa no deserto, o que eles fazem? Eles põem bandeirinhas no terreno todinho, e eles vão com um pincelzinho, irmãos, no deserto. Eles vão com um pincel e começam a tirar areia com pincel, para encontrar
um osso, alguma coisa que é importante, mas o que mais me espanta é porque o mesmo terreno já tinha sido pisado por outras pessoas. E passaram lá, pisaram lá, e não consideraram que aquele lugar era um lugar valioso. Às vezes nós corremos o risco de estar andando sobre lugares que existe um tesouro, mas estamos pisando como se fosse um lugar qualquer. Às vezes você está na palavra de Deus, você faz da sua devoção algo tão comum que você trata coisas preciosas como se fossem já coisas vis, coisas comuns demais. E a palavra de Deus não é algo comum. A palavra de Deus não é algo comum. O Senhor diz que ela não é carne, não é sangue. A palavra dele é espírito e vida. Imagine, ela tem o poder de entrar em você e libertar você. Seja o mal que for, seja o vício que for, seja a tentação que for, a palavra de Deus ela tem o poder de fazer isso. Romanos 12 diz assim, os irmãos podem ficar comigo que logo já... Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós fôssemos perguntar aqui quem está afim de experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus, eu creio que todo mundo ia levantar a mão. Todo mundo, sem exceção. Porque nós gostamos de algo que é perfeito, algo que é bom, algo que é agradável. E Paulo está escrevendo aos romanos aqui, e ele apela, ele diz assim, eu rogo pelas compaixões de Deus. Eu estou rogando, eu estou implorando para vocês, igreja, que vocês se apresentem como sacrifício vivo. Se apresentar, irmão, não é você conduzir alguém, é você se conduzir a um lugar. Porque às vezes para sacrificar alguma coisa ou alguém é fácil. Mas o Paulo está falando assim, ó, se apresentem, você mesmo, você que está ouvindo hoje, se está chegando aos seus ouvidos, o que Paulo está falando é, você mesmo que está ouvindo, você é o sacrifício que Deus deseja. Você é o sacrifício. E ele diz, apresentai-vos e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Essa transformação, irmão, não é uma metanoia como o arrependimento. Essa renovação, irmãos, é algo, é um desenvolvimento, escute isso, é um desenvolvimento que acontece dentro de você, é um processo que precisa terminar, é algo que tem início e tem fim, é um processo sobrenatural, que não depende de quanto que você sabe, ou quanto que você tem, ou quanto que você pode. Paulo está falando, esse processo de renovação aqui depende única e exclusivamente de uma realidade interior, a qual vai renovar você. O que Paulo está falando é, eu preciso que vocês sejam renovados, igreja, a partir da minha palavra, a palavra do Senhor, que foi plantada dentro de você. Ela é tão poderosa, que ela é capaz de renovar a sua mente, de não deixar você se tornar como uma pessoa comum do mundo, igual a todos os outros. O que Paulo está falando é, se a palavra do Senhor entrar em você e você guardar, você não vai ter as mesmas paixões que os gentios que não conhecem a Deus têm. Vocês não vão ser mais governados pelas mesmas paixões, não vão ter os mesmos apetites, as mesmas inclinações. Pastor, mas é difícil. Irmão, tem coisas que é impossível para nós, por isso que depende exclusivamente daquilo que é espírito e vida. Não adianta, você pode fazer seminário, você pode ir para o retiro todos os anos, você pode fazer um monte de coisa, se você não permitir, não se sujeitar completamente para dar continuidade àquilo que Deus começou dentro da sua vida. Nós ouvimos esses dias sobre um batismo de continuidade. Deus quer que você continue. Deus não quer que você pare, irmão. Deus quer que você avance para Ele. Não se trata de uma atividade, não está se tratando aqui sobre um serviço que Deus pediu para você começar e continuar. Se trata de um desenvolvimento que Deus quer que aconteça dentro de você. Isso que é o mais chocante, porque às vezes é muito fácil se desenvolver do lado de fora.
pausar algo que está acontecendo, que deveria acontecer do lado de dentro. A libertação, irmãos, ela é um processo que ela começa com a sua sujeição a algo que você considera a palavra de Deus. Pastor, como é que eu considero? Faça igual aos Tessalonicenses. Paulo escreve a eles e diz: eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque quando eu preguei a vocês, vocês não receberam a minha mensagem como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Porque estava ali, era conforme os escritos, conforme aquilo que o Senhor tinha dito. Então, quando Paulo abria a boca, os Tessalonicenses, eles recebiam aquilo como palavra de Deus. Então, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, irmão, vai depender muito de como você está ouvindo aquilo que você está ouvindo. Mais importante, irmão, de escutar alguma coisa, escute isso. Mais importante do que escutar algo é o quanto que você está buscando ouvir a Deus, se separando para ouvir. Porque hoje, para ouvir a Deus, irmão, você tem que ter um posicionamento, você tem que querer, você tem que desejar. Você tem que entrar nesse lugar aqui desejando ouvir. Você tem que ir para a sua casa desejando ouvir. Você tem que acordar desejando ouvir. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Qual é o primeiro anseio que você tem no dia? Nós ouvimos isso esses dias porque aquilo que nós damos o primeiro, nós estamos alimentando, é um ídolo, irmãos. Sempre a palavra de Deus, ela fala sobre o primeiro. Aquilo que nós damos primeiro, a nossa primeira atenção, aquilo que nós queremos ouvir primeiro, aquilo que nós queremos ver primeiro, contemplar primeiro. Isso é o nosso Deus. Não é chocante? Porque quantos de nós estamos dando o primeiro para Deus? E eu não estou falando aqui de dar, nós estamos, irmãos, muitos homens e mulheres hoje que estão nos templos, são tão superficiais, que quando a gente fala de dar, eles já pensam logo em dinheiro. Para que eu estou dando? O quanto que eu estou dando? O Senhor não está falando de dinheiro, Ele nem precisa do seu dinheiro. Para fazer o que Ele quer fazer na terra, Deus não precisa, Deus é o dono do ouro e da prata, irmãos. Ele não precisa do nosso recurso. Agora é um privilégio se nós pudermos participar. É uma oportunidade que nós temos. Um outro texto que nós vimos esses dias, uma mensagem que nós recebemos lá, e agora eu quero falar para você, para nós entendermos mais. Eu desejo, irmãos, entender mais. Eu quero entender mais. Eu quero compreender o que Deus está fazendo. Eu quero conhecer a Deus mais. Chega de acreditar que o Evangelho é uma coisa que você pode viver sem entender. Deus quer que você pense, Deus quer que você tenha bases sólidas. Deus quer que você esteja sobre a rocha, sabendo que você está sobre a rocha, sabendo o lugar que você está pisando. Aí nós recebemos uma palavra muito forte esses dias lá, em Gênesis. Eu não vou abrir, eu vou citar para nós ganharmos mais tempo. Eu quero falar essa manhã sobre o tipo de igreja que para esse tempo, irmãos, dentro de todo o desenvolvimento histórico, aquilo que Deus está fazendo, que nós chamamos escatológico, tempo escatológico, aquilo que Deus começou e um dia Ele vai terminar, esse período de tempo que nós estamos vivendo, existe para cada tempo, para cada época, não somente um tipo de igreja que o Senhor deseja. Deus não muda, mas Ele se movimenta em épocas. A palavra de Deus não muda, mas ela se desenvolve. Nós temos ouvido sobre isso. Ela cresce, ela tem que crescer. Atos 6, 7 diz que a palavra de Deus crescia. Isso tem que ser uma realidade no meu e no seu coração. A palavra de Deus tem que crescer. Por que ela tem que crescer? Porque se ela não crescer, quem vai crescer é a minha ambição, é o meu egoísmo, é as minhas paixões, é o meu projeto pessoal, é o desejo de fazer alguma coisa acontecer. E ainda que eu tenha a possibilidade de viver isso, de querer fazer alguma coisa acontecer, de ter um certo tipo de poder na mão, eu me recuso, eu não quero viver isso. Eu quero ser como Jesus disse para Nicodemos sobre o homem espiritual, que ele é como o vento. Você ouve a sua voz, mas humanamente você não sabe de onde ele está vindo, nem para onde ele está indo.
O homem espiritual, ele tem o poder, a graça de discernir tudo, mas ele não é discernido por ninguém. Eu quero estar entre esses. E eu quero muito que você esteja também. E eu, particularmente, eu creio que você está tendo uma grande possibilidade de viver isso. Deus está nos concedendo um tempo, uma oportunidade, um lugar onde a gente está pisando ainda em águas rasas, mas é uma possibilidade de pisar em águas profundas. Deus deseja nos conduzir a lugares profundos nele. Eu descobri uma coisa, irmãos, e relembrei, na realidade, que a meta de tudo isso não pode ser o desenvolvimento de nada que nós vemos. Não pode ter falsa linha de chegada, irmãos. Porque quando você chega lá, vai ficar um tremendo sentimento de vazio. Eu não quero que você imagine uma meta, uma linha de chegada para você, seja ministerial, seja na sua vida particular, ainda que a gente não tenha mais vida particular, mas tudo bem. Você está lá, você almejou algo que é passivo de você imaginar mesmo com a sua mente. Você vai chegar lá e vai se frustrar. E Deus tem falado para nós que quando você está sobre a rocha, quando você entendeu e a palavra de Deus está se movendo dentro de você, como muitas águas. Você já foi nas cataratas de Iguaçu? Se você não foi, um dia você tem que ir. E você vai lembrar de mim quando você for, porque você vai lembrar do que eu vou falar agora para você. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Quando você vai nas cataratas de Iguaçu, você se depara com um fenômeno da natureza. Por quê? Porque há um estrondo, é estrondoso. É uma coisa assim que, irmãos, ela enche o lugar. Não é humano. Não é fruto, nós não temos como reproduzir. O som pode ser o melhor que for. O ambiente pode ser o melhor que for. Nada pode reproduzir o som que aquilo que está acontecendo ali. E a palavra do Senhor, ela tem esse poder de ser como a voz de muitas águas, um estrondo dentro de você, um estrondo, algo que ela vem e arrebenta. E eu quero falar uma coisa para você, de tudo que Deus está fazendo, Deus está proporcionando para nós duas coisas, para nós nos tornarmos essa igreja alinhada com o coração dele para esse tempo, que nós estamos desejando realmente o Senhor. Irmão, eu não quero que você deseje morrer. Não é isso que Paulo fala quando ele diz: olha, eu já quero estar com o Senhor, mas eu também, se for para ficar aqui e para a glória do Senhor, eu fico. Ele não está querendo se suicidar porque a vida está difícil, porque tem muito problema. Não é isso. Ele está querendo entrar na vida de Deus. Ele está querendo ser revestido de incorruptibilidade, porque ele mesmo escreve: o nosso corpo, ele geme. Por quê? Porque tudo que é corruptível hoje em você, o seu corpo, que anela, que é inclinado para o pecado, um dia ele vai ser revestido de tudo que é incorruptível. Imagina, irmãos, não vai mais haver essa concupiscência que aflige você hoje, que é inimizade com Deus, não vai haver mais. Quando o seu corpo for transformado. Então não é uma questão de querer morrer ou parar agora. Não, pastor, eu estou tão angustiado que eu quero morrer. Não, Paulo não está falando isso. Paulo está falando: cara, eu estou tão em Deus, que eu já olho para a minha carne. Não é uma questão de deixar de viver. Não, eu quero ser transformado. Eu quero ser revestido. Não é por isso que ele ainda diz, não é vestir-se de algo, é ser revestido por uma coisa superior. Eu não estou falando que você tem que morrer e ser vestido de algo, de uma outra realidade. Eu estou falando que a glória que Deus tem para mim, para você, para os filhos de Deus, ela é tão grande, tão poderosa, tão extraordinária, que ela vai revestir e consumir tudo e transformar tudo que é corruptível em mim e em você. Isso é o que nós esperamos. Aí o Senhor, Ele trouxe uma realidade nesses dias e mostrou o que Ele está fazendo, e nós entendemos que para alguns
é um batismo de continuidade. É como se Deus falasse assim, ó, meu filho continua. E para outros Deus está falando, eu vou dar uma oportunidade de você recomeçar. Porque tem muitas pessoas aqui que não podem continuar do jeito que estão. Tem que recomeçar, fazer de novo. E eu louvo a Deus porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus não é um Deus que olha para mim, para você ou para alguém e fala, não tem mais jeito. Você só matando, não tem mais jeito. Deus é um Deus de recomeço, independente da sua situação. Por exemplo, o primeiro testemunho que nós temos isso nas Escrituras, de um erro, de uma coisa além, depois da queda do homem, não considerando o primeiro pecado de Adão, mas depois de Adão, o que se deu depois. E olha que a palavra de Deus fala que depois que o homem pecou, a cada geração era um declínio em queda livre, irmãos. O homem se tornou mau em toda a sua forma de pensar. Imagina, esse é o testemunho que Deus dá do homem. Aí Deus fala, lá em Gênesis, na história de todo mundo aqui eu acho que já leu a história de Caim e Abel. Que Abel e Caim, um determinado dia, foram sacrificar o Senhor. E nós, do Mevan, nós temos entendido já há muito tempo, pelas Escrituras. Eu não estou falando de coisas que nós achamos, irmãos. Eu estou falando de coisas que nós temos entendido pelas Escrituras, por aquilo que está escrito, de conferir, de ver e ver o que Deus quer falar com aquilo ali. E nós descobrimos uma coisa, não se trata de vontade, de querer fazer ou não. Todos nós estamos sacrificando algo. Todos nós. Logo nós vamos fazer, por exemplo, uma oferta que é pedagógica, você pode ver algo. Mas a oferta que você pode dar a Deus é muito mais do que um recurso financeiro. E é incrível que um recurso financeiro hoje tem o poder de falar muito mais alto no coração de muitos homens e mulheres do que aquilo que é invisível. Nós mensuramos muito maior um recurso financeiro do que a oferta, por exemplo, de um marido ajudar a esposa em casa, ou da esposa servir o seu marido ou os filhos, ou de você vir e servir os seus irmãos. Porque nós estamos atribuindo mais valor a um papel do que a sua força e a sua vida. E você considera um dízimo maior do que você gastar um dia, por exemplo, limpando o gramado da igreja. Aí você julgue. Por que Deus fala sobre o Deus desse século? Que tem cegado o entendimento dos incrédulos, porque o diabo quer que você não entenda. Deus quer dar luz ao seu entendimento para que você entenda. E infelizmente hoje muitos pregadores pregam para que ninguém entenda. E em nome de Jesus, que hoje o Senhor possa iluminar a sua mente, o seu coração. Eu desejo que eu profetizo sobre esse lugar essa manhã, que a luz do Senhor, pela sua palavra, pelo poder de Deus, pelo seu Espírito, possa iluminar o seu coração. Que você vai sair daqui diferente, irmãos. Que você vai sair daqui com as suas convicções refinadas, transformadas. Você quer isso? É importante, eu estou perguntando, pode parecer bobeira, mas é importante que você responda. Porque isso é importante diante de anjos, demônios, principados e potestades. Por isso que o Senhor perguntava às vezes, já percebeu, irmão, que tem coisas que a gente parece que é bobeira? Jesus chega para um cego e pergunta, o que você quer que eu faça? Senhor, é lógico? Não é lógico. Não é lógico. Porque se fosse lógico, todos aqui poderiam já estar voando diante de Deus. Não é lógico. Por isso que o Senhor continua perguntando, o que você quer que eu faça, meu filho? O que você quer que eu faça hoje? E vai depender muito do quanto que você não é verbalizar, mas muito mais importante do que a sua boca fala, é o seu coração chancelar isso com a entrega, com a sujeição à sua palavra. Deus pode falar, pode vir passar patrola, Senhor, pode vir passar um rolo compressor com a tua palavra. Não deixa nada, Senhor. Porque o fogo do Senhor é o mesmo fogo que traz juízo, mas também é o mesmo fogo que batiza, que transforma, que purifica. É o mesmo fogo, é a mesma glória. E em Gênesis então, vamos lá,
Caim chega, diz que ao cabo de dias, Caim vem entregar uma oferta ao Senhor. E diz que ele, ao cabo de dias, no final de dias, ele entrega como se fosse alguma coisa para o Senhor. Não está se tratando de uma coisa boa ou uma coisa ruim. O Senhor não avalia valores como nós avaliamos. O Senhor não vê como vê o homem, diz as Escrituras. Então Caim vem, entrega algo para o Senhor, e diz que o Senhor não considera aquilo que Caim está fazendo. Porque há o risco, irmãos. Por isso que é importante você ouvir, porque existe o risco de nós estarmos cultuando a Deus e Deus não estar recebendo o nosso culto. Já houve na história várias vezes isso acontecer. Então Caim veio, sacrificou, e não era pouco, irmãos, não era uma coisinha qualquer. Caim veio e entregou uma boa oferta, e Deus não considerou. Por que Deus não considerou? Porque logo chegou o seu irmão. Que a palavra de Deus diz que Abel, por sua vez, e nós ouvimos que toda vez que Deus usa esse termo, é para falar, ele vai fazer o contrário, ele fez o contrário do outro. Abel, ele não veio trazer alguma coisa boa simplesmente, ele veio trazer o primeiro para Deus, aquilo que é o mais importante dele, aquilo que é o melhor dele, aquilo que Deus mais, que ele considera que é desejável na vida dele. Abel, ele não veio trazer o resto para Deus. Abel, ele veio trazer algo que é importante para Deus. Então Abel, quando ele veio entregar, diferente do seu irmão Caim, Deus parou e olhou, uau, não está escrito isso, irmão, mas eu só estou representando para você entender, tentar entender mais forte. É como se Deus estivesse passando e falou, uau, menino aprendeu com quem, pastor? Aprendeu com o próprio Deus, porque o primeiro a sacrificar alguma coisa no jardim foi o próprio Deus, quando ele cobriu Adão com peles de cordeiro. Pele de cordeiro não cai do céu, irmãos. Deus mesmo sacrificou o primeiro animal para cobrir o homem. Então, irmãos, Deus mesmo ensinou o que é um sacrifício. Deus nunca pede algo para mim e para você, ou pede para você fazer alguma coisa sem antes ter dado ou ter ensinado eu e você. Então a gente não está fazendo lá grandes coisas, nós só estamos querendo aqui obedecer a Deus, amém? Mas quando Caim olha, e agora é o que é mais profundo que nós ouvimos esses dias, para mim realmente foi libertador, e se foi libertador para mim, eu espero que seja para você, porque Caim, quando ele olhou a oferta do seu irmão, ele ficou cabreiro. É o sentimento, irmãos, que não é transparecido no nosso semblante, de pessoas que não entenderam o que Deus está fazendo, ou o que Deus quer fazer nesses dias, ou a sua vontade, e por não entender, a base de comparação não é Deus, mas é os irmãos. E quando fazem alguma coisa mal feita, ou que não deu certo, de vez de fazer de novo, como Deus falou para Caim, Caim, por que o teu semblante está caído, meu filho? Você não sabe se você for e fazer certo de novo, você vai ser aceito? Deus não estava reprovando Caim de ano, Deus estava simplesmente falando para Caim, Caim, faz de novo. Os céus estavam pedindo para Caim, Caim, faz de novo. Mas aos ouvidos de Caim não ouvia o que Deus estava falando. Caim estava muito mais preocupado no que o seu irmão estava fazendo. É o irmão mais velho que estava em casa, em Lucas 15. Não interessava o que o pai estava falando, ou a realidade do pai, quem o pai era. Ele estava muito mais preocupado na comparação com seu irmão. E muitos crentes hoje não alcançam uma plenitude em Deus, um gozo no Senhor, uma alegria, simplesmente porque não estão olhando para o Senhor, mas estão focados no que o outro está fazendo. E o pior disso é a consequência. Porque quando nós não estamos olhando para o Senhor e não estamos entendendo o que Deus está fazendo, nós não simplesmente comparamos com o outro. Eu não estou sendo aceito? Beleza. Eu não estou experimentando algo em Deus? Beleza. Mas então eu começo a criticar os outros, e o pior, eu começo a procurar matar os outros, matar o que o outro está fazendo, destruir aquilo que o outro está entendendo. E isso tem sido a realidade de muitas pessoas. Então
Então o batismo que Deus está dando, a oportunidade agora na graça, falando para os Caíns de hoje, falando para os crentes, para os filhos dele que não estão entendendo ainda, que não ouviram o que ele deseja. Deus não deseja alguma coisa sua, Deus deseja você por completo. Você não entendeu ainda? Deus não deseja um sacrifício semanal seu. Não é um sacrifício semanal que Deus deseja. Não é você acordar domingo de manhã que você poderia estar em casa para vir aqui como um sacrifício. Deus deseja o seu coração. Tem algo aí dentro que Deus deseja. Para quê? Para plantar algo que é poderoso. É como uma bomba, irmãos, que você não sabe a hora que vai explodir. Deus pede o coração, porque é no coração que Deus quer colocar a sua palavra. Por isso que Deus pede o coração. Não é para ter mais um para Ele. Deus não pede porque Ele vai transformar a realidade do Altíssimo, você dando o coração para Ele. Não, Ele pede seu coração porque é a única forma de Ele mudar a sua realidade. Porque se você der o seu coração para Ele, Ele pode plantar a palavra dEle nele. E se Ele plantar a palavra dEle no seu coração e ela ficar ali, Romanos 12, vai ser uma realidade na sua vida. Porque você não tem. Sabe por que muitos crentes não se sujeitam à palavra de Deus? Porque não tem ela. Você não pode se sujeitar a alguém que você não conhece. Então não adianta você olhar para um crente que está vendo, que está tocando, que está enxergando algo, como João, em 1 João fala, os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram. Giovanni, as nossas mãos tocaram, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, e nós queremos que vocês tenham a mesma comunhão. Irmão, para quem não conhece a Deus, isso é blá blá blá, blá blá blá, é história, é uma parábola, irmãos. Mas se Deus colocar, plantar, ter acesso ao seu coração hoje, então, irmãos, isso vai começar a não ser mais uma história que aconteceu há séculos atrás. Vai ser uma história real para você. Eu posso viver isso. O mais legal, irmãos, é que Deus não faz como nós. Porque nós temos a tendência de olhar para as pessoas e querer acabar com elas. Tentamos uma vez, duas, três no máximo. E quando não está dando certo, a gente quer descartar. Vamos descartar que é mais fácil. Deus não. Deus vem de encontro com Caim. Caim. Deus não veio falar Caim, que oferta ruim, hein? Cara, que miséria. Deus não sabia que era miséria. Na realidade, Deus sabia que não era miséria. A oferta. A miséria não estava no produto que Caim entregou. A miséria de Caim estava dentro dele, e Deus queria que Caim visse. Caim, vai, porque de repente no voltar e fazer de novo, você vai perceber a miséria que há no seu coração, Caim. Então para muitos, olha aqui, irmãos, para muitos Deus está falando da mesma coisa hoje. Meu filho, para, volta e faz de novo. Por quê? Porque Deus já falou o que Ele quer fazer. Deus quer que você seja aprovado. Eu vou aprovar você, se você vir e fazer algo com o seu coração puro, com o seu coração sabendo que você não pode esconder de ninguém ou disfarçar nada. Então eu quero falar uma coisa para você: faz de novo. Um dia eu fui reclamar para Deus, já falei isso várias vezes, fui reclamar para Deus das minhas meninas. Elas eram pequeninhas. Fui reclamar que estava difícil. Eu ensinava e elas não faziam, ensinava e elas não aprendiam. E eu fui orar, fiz uma besteira, eu fui inventar de orar e falar isso para Deus. Aí na hora eu senti Deus ministrando no meu coração. Ele falou: essa é a diferença, meu filho, entre eu e você. Porque você tem vontade de desistir das pessoas. Aquilo foi muito difícil ouvir, irmãos. Perceber no meu coração, pela palavra de Deus, Deus falando comigo. Essa é a diferença. Por quê? Porque você tem vontade de desistir, e eu não desisto nunca de você. Eu nunca desisto de você. Agora imagina um Deus que é santo, saber que você vai sacrificar sempre.
som. O que vai mudar não é se você vai sacrificar ou não. É para quem que você está sacrificando. Para quem? Quem que está vindo receber, irmãos? O sacrifício em si, ele não é o mais importante. O mais importante é quem está vindo receber esse negócio que a gente está dando. Estevão, antes de morrer, em Atos capítulo 7, ele vai falar o seguinte, antes da gente poder ofertar essa manhã. Isso não é um momento de oferta que eu estou fazendo, eu estou pregando e nós vamos ofertar no meio, amém? O pastor está falando tudo isso para levantar uma oferta? Não, irmãos, por favor, isso é uma miséria. Eu não estou levantando oferta. Eu mesmo trouxe a minha oferta para entregar e estou dando uma oportunidade de você entender o que eu estou fazendo. Porque eu não quero fazer uma coisa sem entendimento. Eu quero fazer uma coisa entendendo o que eu estou fazendo. Por exemplo, em Atos capítulo 7, Estevão vai falar para eles: os seus pais ficaram 40 anos no deserto, sacrificando ao nosso Deus, mas não era o nosso Deus que eles estavam sacrificando. Eles pensavam que era o nosso Deus, que era Adonai, que eles estavam sacrificando, mas eles estavam sacrificando, levantando o altar de Moloque e sacrificando a Moloque, pensando que estavam sacrificando a Deus. Imagina você dando o seu culto, vindo e ali, vivendo a sua vidinha ali de cristã. Eu quero só, mais ou menos, né? Eu quero uma coisa flat, pastor, uma coisa assim, ó, tranquila. Quem já teve esse pensamento, irmãos? Eu não quero me envolver muito. Não levanta a mão. Mas assim, responda aí no seu coração. Quem já pensou assim, não, agora eu quero só ter uma vida assim, descansada, eu quero só estar ali, e quero participar de longe, não quero me envolver muito, quero só assim, ó, como se o seu tempo já foi, Deus já desistiu de você, ou que você errou tanto que Deus... como se você... eu errei tanto que Deus desistiu. Já pensou assim? E Deus fala para você e para mim: não, meu filho, eu não desisti de ninguém. Desistir não é uma ação de Deus, irmão. Deus não desiste nunca. Isso é um bálsamo para mim. Isso para mim soa como uma libertação, irmãos. Deus não desiste de mim nunca. Nunca. Deus vai de encontro a Adão, vai de encontro a Caim, vai de encontro aos homens que desobedecem Ele, porque Deus, nada que você possa fazer de errado vai alterar o amor de Deus por você. Você pode ser ruim, irmão, pode teimar em ser ruim, Deus continua o mesmo Deus, te amando da mesma forma. Deus não é como eu, ou como algumas pessoas. Vou falar de mim. Se você às vezes errar muito comigo, eu posso de repente mudar um pouquinho com você. Eu estou sujeito a isso. Quero aprender mais, irmãos, com o amor de Deus. Mas Deus não muda nada. Você pode pisar na bola, você pode errar. Deus fala, Paulo disse: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Você vai ver, irmão, quanto àquilo que nós estamos entregando para Deus. Julgue você o que você está entregando para Deus hoje. O que eu estou entregando para Deus da minha vida? Será que a minha oferta, a minha vida, ela parece uma oferta mais como o padrão de Caim, ou mais como o padrão de Abel? Porque o padrão de Abel ainda não é o top, irmãos. Porque aquilo que Jesus veio dar foi um upgrade, porque o sangue de Jesus falou muito mais do que o sangue de Caim. Mas é uma escada, é um acesso. Deus sabia que o lugar é muito alto, então Ele deixou uma escadinha. Você entende aqui para depois chegar lá. São níveis, irmãos, medidas diferentes que Deus está querendo colocar eu e você. Tem medidas para nós. Nós temos ouvido isso esses dias. Há medidas, não são medidas novas, são novas medidas. Deus está lembrando de medidas que homens na antiguidade já andaram nelas. Mas soa como uma coisa nova, extraordinária, mas não é novo. É extraordinário, mas não é novo, feito agora. É uma coisa muito antiga. Perceber como apóstolos Paulo, Pedro,
João, Tiago, nossos primeiros irmãos, que nunca deveriam ter sido esquecidos por ninguém. Eles deveriam estar sendo lembrados o que eles falaram até hoje. João fala isso em Apocalipse, Pedro fala isso na sua carta. Lembre-se do que os primeiros apóstolos e profetas falaram. Por quê? Porque com base no que eles falaram, no extrato do coração deles, você vai entender as medidas que eles andaram. Porque, irmão, eu quero abrir meu coração para você. Eu não quero ser um admirador daqueles caras, eu quero andar como eles andaram. Porque se eu for um admirador, eu morro e vou ser esquecido. Deu, acabou, não ficou nada aqui, não há legado nenhum. Agora, quando você não é simplesmente um admirador, mas alguém que deseja andar nas mesmas pisadas daqueles homens, ter os mesmos sentimentos. Você lembra de textos das Escrituras? Eu oro para que, à medida que eu estiver falando, textos das Escrituras comecem a subir no seu coração como uma cachoeira mesmo, como um rio. Começam a fluir. Deus lembrando, com base no que nós estamos falando, a palavra dEle, trazendo as Escrituras no seu coração. Você, antes de poder ofertarmos a Deus no meio da nossa pregação, como adoração a Deus, que nós vamos fazer agora, eu quero falar, é tão sério isso, tão sério. Você nunca vai ver nas Escrituras Deus condenando alguém por não ter ofertado. Em nenhum lugar. Deus condena aquele que oferta errado. Ananias e Safira não morreriam se eles não tivessem ofertado nada. Eles morreram e enfrentaram o juízo de Deus para ser pedagógico. Porque aquilo que eles estavam fazendo não era justo, não era puro, e eles estavam na fila, irmão, de quem era puro. Naqueles dias, com todo o movimento da palavra de Deus acontecendo, Atos 6:7 diz que a palavra de Deus crescia. Imagina, aquilo que é espírito de vida crescia em Jerusalém naqueles dias. Ah, como eu sonho isso, Ariel, da palavra de Deus crescer. Não é templos abrindo, irmãos. Tem avenidas, tem cidades que tem templo do lado de templo. Aqui em Floripa tem templo do lado de templo. O cara começou a cantar ali, o cara tem que cantar a mesma música aqui. Não dá para cantar diferente, porque é janela com janela. Palavra crescer não é a abertura de lugares, de templos físicos, materiais, irmãos. Palavra de Deus crescer é homens e mulheres, crescendo o número de homens e mulheres na mesma cidade, se sujeitando à palavra de Deus a viver isso, custe o que custar. É o tipo de igreja para esses dias, para o tempo dos fins. É o tipo de gente que Deus está preparando. Aí o que aconteceu em Atos, em Jerusalém aqueles dias, diz que a medida da palavra começou a crescer. Começou a crescer. Começou a crescer e homens começaram a ouvir. E homens começaram a se sujeitar. E de repente um jovem chamado Barnabé, ele tem uma propriedade, irmãos. E é o movimento daqueles dias, pela necessidade, pela opressão de Roma, pelo contexto que eles estavam vivendo. Quem tinha propriedades não guardava para si, eles vendiam. Quem podia vender, vendia e trazia aos pés dos apóstolos, para deixar apóstolo rico. Ah, você pensa como quiser, irmãos. Eles traziam para Deus fazer justiça. Eles não traziam preocupados com o que iria acontecer. Ninguém entrega alguma coisa pensando no que vai acontecer. Entrega por ser obediente a uma palavra que está queimando no coração dele. Queimou no coração de Barnabé. Barnabé era puro o suficiente para obedecer. Barnabé puxou a fila. No que ele puxou a fila, veio Joãozinho, veio a Maria, veio o Pedro, veio um monte de gente atrás, irmãos. E de repente Ananias ouviu o negócio. Cara, quero isso também. Não é o único, porque nos dias dos apóstolos também um Simão mágico, um Simão que trabalhava com isso, olhou o mover do Espírito e também desejou não para ele, não para mudar a realidade dele, mas desejou para ganhar, para poder fazer a mesma coisa. Tem muito crente que olha o que Deus está fazendo, mas não quer para ele quer desenvolver alguma coisa. Deus tem que, irmão, realmente destruir a incubadora ministerial que muitos homens têm guardado.
Deus não quer te botar numa incubadora ministerial, que você aprenda a ser um homem de Deus, a um pregador bom, a um bom diácono. Não, irmão, chega de incubadora ministerial. Chega de incubadoras que só tem a possibilidade de fazer homens trabalhar bem. Estou orando para Deus botar a gente no lugar espiritual, um lugar onde você acessa pela palavra de Deus, que você possa romper com essas estruturas. Não estrutura física, você pode quebrar a parede, mas isso permanecer dentro de você. A estrutura que tem que ser destruída é dentro de nós. Aí Ananias entrou ali, pegou uma... Irmão, escute, o que Ananias deu aqueles dias era um negócio extraordinário. Era um negócio pancada, irmãos. Mas Deus, assim como fez com Caim, Deus não chamou a atenção de Deus. Pelo contrário. É como se Deus falasse para Ananias: Ananias, por que você entrou nessa fila? Você poderia ter dado isso, mas não nessa fila, meu filho. Você entrou na fila de quem está dando tudo. E você não quer dar tudo. Você está omitindo, mentindo para mim. Entra na fila de quem está dando parte. Deus não tem problema com isso. Não é a quantidade, não é a quantia, não é o que você está fazendo, mas é o seu coração. De novo a gente retorna para o coração. Antes de ler Mateus 24, para continuar, eu quero, não sei você, mas eu quero ofertar essa manhã. Não queria ter feito isso antes, porque eu julguei que isso contribuiria para nós entendermos o que nós podemos fazer. Eu particularmente, eu sonho, irmãos, e estou trabalhando para isso, que nós não vamos mais, nós vamos ofertar do início até o final. Você vai ter liberdade, quer ofertar no começo, no meio, no fim, e não é o que você vai ofertar, é a entrega do seu coração. Só vai se manifestar em alguma coisa, mas já vai chegar fazendo, irmãos. Não vai esperar um momento, chega de esperar algum momento. Um momento específico para isso. O culto não tem parte, irmão. Agora é a parte do louvor, agora é a parte da oferta, agora é a parte da palavra, agora é o apelo. Quem disse que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assim? Você já podia estar se ajoelhando no começo do culto, você já podia estar se rendendo no começo, no início, chegando, se rendendo. Imagina. O que vai mudar é a fome, irmãos. É o desespero. Não, pastor, eu estou esperando um sinal. Não, irmão, o sinal está dentro de você. A gente que perdeu a habilidade de discernir os sinais. A placa está ali, a gente está passando direto e não está mais olhando. Deus tem falado isso para nós aqui, irmãos. Falou lá e a gente está ouvindo aqui já faz um tempão. Deus só botou uma placa, está botando placa, está falando: meu filho, agora é hora de acelerar. E você está teimando em andar em 20 ali por hora. Aí tem a placa de: olha, agora aqui é a rua sem saída. E você está teimando e entrando na rua sem saída, pensando que vai encontrar um lugar para passar. Irmão, quem entra em rua sem saída, só resta uma coisa a fazer: voltar. Então é uma oportunidade que Deus está dando para nós. Mas vamos ofertar para continuar, irmãos? Vamos. É uma continuidade. Então você pode fazer pelo Pix aí, você pode entregar o que você quiser, você pode, não estou nem falando de dinheiro, irmãos. Em nome de Jesus. Deus, toca, Senhor, no coração dos teus filhos. Abençoa, Senhor. Transforma a nossa mentalidade, Senhor. Renova, Senhor. Se você precisar de maquininha, eles também têm, tá, irmãos? Só levanta a sua mão. Tem máquinas ali, ó. Tem irmãos aqui precisando, gente. As maquininhas onde estão aí. Eu só quero ver você sorrir. Trago o meu perfume. Aleluias. Te adoramos, Senhor. Quero te ungir. Não para, irmãos, não para. Adora a Deus. Isso não é um momento isolado, irmãos. Continua adorando em nome de Jesus. Você não veio aqui para assistir algo. Você é o sacrifício. Quero te ungir, Jesus, e beijo os teus pés, Senhor.
diante de todos. Eu só quero ver você sorrir e beijo os teus pés, Senhor. Aleluia. Diante de todos. Te adoramos, Senhor, nesse lugar. Queremos elevar o nível da nossa adoração, Senhor, para Ti. Elevar o nível, Senhor, de toda a entrega, Senhor. Trago meu perfume. Quero te ungir, Jesus, e beijo os teus pés, Senhor, diante de todos. Eu só quero ver você sorrir e beijo os teus pés, Senhor, diante de todos. Eu só quero ver você sorrir e beijo os teus pés diante de todos. Você tem que escolher, irmão, quem você vai ouvir nesses dias. Nesses dias, eu estava conversando com uma pessoa. Você pode continuar fazendo, nem falei, mas tem o QR Code na cadeira aí, tem o Pix na tela. Quem está assistindo em casa, floripa@mevan.org.br. Nós estamos nesse prédio aqui, nesse lugar, há 1 ano e meio mais ou menos. Esse lugar aqui, quando a gente entrou, irmãos, era horrível. A visão era terrível. Alguns irmãos até falaram para mim: pastor, tem certeza que nós vamos entrar nesse lugar aqui? E eu acho que se eu voltasse no tempo, irmãos, eu não sei se eu entrava mesmo. Porque era ruim, mas eu não sabia que estava tão ruim, como eu fui descobrindo. Às vezes é assim, Deus não tem que mostrar tudo, né? É igual José. Se Deus chamasse José e falasse para José: eu vou te usar muito, cara, mas você vai ser vendido pelos seus irmãos, vão fingir que mataram você, vão te vender para o Egito, você vai ser preso, inclusive no Egito, vai ficar um tempão na cadeia, José, mas você vai ser um cara muito usado. Você se entregava para Deus assim, irmãos? Deus não pode falar tudo para a gente. Deus é Deus. O mais difícil, quando ele falou com Jeremias na casa do oleiro, foi incutir na cabeça de Jeremias, o profeta, em Israel, quem é o oleiro e quem é o barro. Você reconhecer que Deus é o oleiro, tudo bem, até um pouco mais fácil. Agora reconhecer e se colocar no lugar de barro é o difícil. É difícil. Aí nesses dias eu estava falando com uma pessoa, eu estou falando de você escolher quem vai ter acesso aos seus ouvidos. São muitas vozes hoje, mas Deus está edificando um tipo de igreja. E eu quero ser esse tipo de igreja, Ricardo. Eu quero ser esse tipo de igreja que vai estar ouvindo o que os céus estão falando nesses dias. Mas não só ouvindo, mas se posicionando. E se tiver que parar alguma coisa, a gente para. Não tem problema. A minha casa já parou algumas vezes. Eu não tenho problema de parar, irmãos. O meu problema é continuar oferecendo um sacrifício que Deus não tem mais prazer nele, Ariel. A pior coisa de um homem de Deus é ter sucesso sem Deus estar com ele. É ter sucesso diante do mundo perdido e pensando que está agradando a Deus, e isso não tem mais nenhuma conexão com o céu. E sucesso na terra não diz isso que é aprovação no céu. Porque às vezes é o contrário. Muitas vezes é o contrário. E um dia nós estávamos falando aqui do prédio, tudo. Antes era só 100 pessoas, irmãos. A gente veio para esse prédio com 100 pessoas. 120, 130 pessoas. Tivemos que comprar aqui um pouquinho de cadeira. Sentamos aqui, pensamos, cara, assim, já estamos, meu Deus, né? Aí uma pessoa, Deus foi trazendo mais, mesmo a gente não tem nem placa lá fora, irmão, não sobrou dinheiro ainda para fazer. E como não é uma coisa muito importante botar uma placa para mim, então, e ainda é num beco, mais difícil de achar ainda, coisa boa. Só vem quem quer mesmo, irmãos. Só vem quem quer. Aí, não tem placa, e é num beco, irmãos, dentro de um buraco ainda. Então assim, aí, irmão, é perfeito, irmãos, é perfeito. Deus escondeu a gente aqui na realidade. Na realidade, Deus escondeu a gente. Deus botou a gente no esconderijo, irmãos.
Aí, e glória a Deus por isso, porque talvez muitos de vocês nem sonhavam com isso. Pensavam que já tinha, já deu, a minha parte com Deus já foi. E Deus trouxe você para cá para dizer para você: continua, meu filho. Ou então, recomeça, meu filho. Recomeça que vale a pena. Faz de novo. Para que ficar com o semblante caído? Volta, acorda, se sujeita. Mas é importante se sujeitar. Não chega aqui querendo mostrar as suas habilidades, que não vai dar certo. Não chega aqui querendo mostrar suas credenciais, que eu não me empolgo com isso. Não mexe com o meu coração. O que mexe com o meu coração é o que mexe com o coração de Deus. Hoje estou aprendendo, irmão, um pouquinho já com Ele. É a sua entrega. Quanto mais você se entregar, mais se sujeitar à sua palavra. Qualquer hora eu vou botar aqui alguns irmãos para dar testemunho. Que Deus já fez isso com vários irmãos aqui. Irmãos que até entregaram ministérios, abriram mão de ministérios e mergulharam se sujeitando a um lugar, a uma realidade. Não importa o quanto que eu sei ou o quanto que você sabe, o que importa é o quanto que você se sujeita agora para aprender, porque a cada tempo Deus tem uma movimentação específica. Talvez você está se movimentando como anos atrás ainda, mas não é daquele jeito ali, é do meu jeito para agora. É para agora. Aí nós estávamos falando de um prédio esses dias com o irmão. Agora está mais fácil olhar aqui e sonhar, né? Já tem uma realidade mais ou menos, está tomando forma. E agora nós temos 5 anos de contrato aqui. E a gente paga um aluguel aqui, para quem não sabe, nós pagamos 20 mil de aluguel para estar aqui. Para a realidade de Florianópolis, irmãos, isso daqui é barato demais. Nós pagávamos 14 mil num hotel para usar domingo de manhã. Floripa é muito caro, irmãos. Eu me assustei quando eu cheguei aqui. Quando nós abrimos, irmão, nós estávamos fazendo culto num hotel. E na assembleia, né, numa reunião de pastores do Mevan Nacional, eu era um dos que pagava o aluguel mais caro. E não tinha um lugar. Reunia o kids numa cozinha do hotel, irmãos. Mas a gente dava glória a Deus, irmãos. E eu quero dar glória a Deus como eu dava lá até o final. Até o final. Lá tinha até música no banheiro, irmãos. Aqui não tem musiquinha ainda, né? Mas já melhorou já. Aí eu estava conversando esses dias com um irmão, uma pessoa. E ele sabendo, né, que vai terminar o contrato, tudo, a gente estava conversando. E ali eu comecei a ser ministrado com o que o irmão falava. Porque aí nós levantamos a necessidade, cara, vai terminar os 5 anos. E a empresa, o proprietário, pode querer aumentar isso daqui agora para... Eles podem. Então vamos começar a fazer uma reserva para a gente comprar isso daqui. Eu confesso para vocês, irmãos, eu gostei pra caramba de ouvir isso. Na hora, eu já pensei, cara, vamos abrir uma conta, vamos começar a entulhar dinheiro ali dentro, com a ideia de comprar isso daqui. Porque muitas coisas que a gente erra, irmãos, a gente dá nome bonito para demônio. A gente tem costume de dar nomes bonitos para nossos demônios. E não é o ato em si que eu estou falando é as motivações do coração. Porque Deus está ministrando para nós dessa casa aqui. Deus está muito mais preocupado e buscando, irmãos, transformar a sua motivação do que a sua prática. Porque a sua prática a gente pode ensinar e você fazer diferente, mas o seu coração continua o mesmo. Tirar Israel do Egito não foi fácil. O difícil foi tirar o Egito do coração de Israel. Porque eles foram libertos, mas a motivação continua a mesma, a intenção a mesma. E eu não quero operar alguma coisa com uma intenção. Eu já fui ruim, irmãos, em relação a dinheiro. Eu era a pessoa que queria sempre guardar. E para perder o controle disso foi muito difícil. Porque eu gostava de ter, sabe aquele de Lucas 12, aquele cara que tinha o celeiro cheio? Eu gostava de ter uma reserva, irmão. Você olhar assim, agora eu estou calçado, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, irmãos, missionário, Deus chamou em 2000, agora, irmãos, agora, aí olhando para trás, foi em 2016 isso aconteceu. 7 anos atrás. Já era pastor, pregava no Brasil, tudo, fora do Brasil, Deus me chamou para os Estados Unidos. Aí, beleza, irmãos, vou lá, vou, Senhor, vou.
E a gente diz sim, mas tem que ser do nosso jeito, irmãos. E Deus tem uma paciência divina. Deus tem uma paciência com você e comigo, uma paciência divina. E Deus falou: vai, meu filho. Eu entendi, vou. Mas eu entendi um vou não como Abraão, irmãos, de deixar tudo mesmo. Senhor, eu comecei assim, eu vou, mas dólar 4 por 1, estava 3,80 alguma coisa, é muita grana, Senhor. É assim, primeiro ano, pelo menos eu vou reservar uma quantia aí. Comecei a vender carro, vender tudo, né? Comecei aí a fazer tipo um LX de tudo que eu tinha, reservar, e botei tudo numa conta. Faltava aí uns 6 meses para chegar a hora de ir embora, e fiz uma reserva assim, legal. Nos meus planos eu tinha assim um celeirinho, né? Não era um celeirão, mas era um celeirinho. E eu podia viajar mais tranquilo, porque eu dei uma desculpa. O problema é que a gente sabe fazer uma base teológica boa, de argumentos para os nossos erros. Nós sabemos dar nome bonito, batizar o nosso demôniozinho de estimação. E o meu demôniozinho era o egoísmo, era a independência, era a autorrealização. Eu falei lá no retiro, confessei, irmão, tinha 1000 pessoas, confessei meu pecado, irmãos. Eu nunca fumei maconha. Nunca usei droga, mas eu usei uma outra droga, Ariel. Comecei a experimentar a droga de um sistema religioso, que começou a me viciar. E quando Deus me levou para lá, foi para me salvar, foi para me desintoxicar de um sistema religioso que eu estava entrando. Minhas motivações já não eram tão puras mais. Pastor, o senhor era esse monstro? Por fora não. Por fora eu conseguia sorrir ainda, pregar bonitinho, mas por dentro eu estava me transformando, por causa do uso da droga, do sistema religioso, porque se cortar só esse pedacinho, vão botar na internet e vão falar que eu estou consumindo droga, né? Mas é uma droga muito pior, irmãos. É pior do que pornografia, é pior do que cocaína, é pior do que heroína, é pior que o crack. Porque ela te engana, te destrói, em nome de Deus ainda. Aí eu peguei e fiz um celeirinho. Aí cheguei lá, 6 meses, 5 meses, e eu fui gastando tudo. Gastando, irmão, porque assim, a questão não é se você vai dizimar ou ofertar, a questão é onde, porque isso vai acontecer, é um princípio eterno, você não se ligou ainda. Isso vai consumir, irmãos, em alguma área. E quando o meu coração começou a se perder, você quer fazer eu imagino, tá, irmãos? Não está escrito assim, eu imagino Deus olhando para mim, coitado. Eu vou fazer agora, eu vou ensinar ele. E Deus permitiu naqueles dias o dinheiro ir embora, irmãos. Foi o dinheiro do meu carro embora, assim, igual a palavra fala, saiu pelos meus dedos, Piero. Eu tinha pelo menos quase 30 mil guardado. Eu queria ir pelo menos assim com uns 10 mil dólares eu criei. Missionária. Dizer sim para Deus com pelo menos Aí, irmãos, deu um mês, eu não tinha mais nada. Sabe o que é nada? Sabe o que significa nada em hebraico? Nada. Zerado, irmão, zerado. Aquilo tudo se foi. Não me pergunte como. Foi. Aí chegou uma semana antes, irmãos, assim, Deus, eu vou, já queria desistir, irmãos. Eu fui pegar o meu visto nos Estados Unidos como estudante, e eu fui lá na frente do cônsul, e com a Débora, com as minhas 2 meninas, e elas nem sabiam, mas no meu coração, assim, Deus, endurece o coração dessa mulher, e que ela diga não quero mais ir, porque a minha motivação, irmão, o que te move? O que te move é o teu Deus. Se o dinheiro te mover, o Senhor sabe que Ele perdeu você. Então eu fui. Aí chegou na semana, irmão, o visto saiu, tá? O visto saiu, voltei para Itajaí. Agora vamos arrumar as coisas, encaixotar. Um dia antes de viajar, eu ia sair num outro dia, de manhã cedo. Num dia anterior, à tarde, liga um irmão para mim, que não era do meu ciclo de amizade não, irmãos. Não era ninguém assim que podia dar uma desculpa, não, ele sabia. Eu brigando com Deus. Aí o cara me liga à tarde, eu ia viajar no outro dia de manhã, durão, irmãos. Imagina ir para um país que você não fala a língua, com a sua família sem dinheiro. Que loucura. Só Deus para fazer uma coisa dessa.
Aí, e para ver, e eu me sujeitando, irmão. No fundo, eu estava orando, eu estava brigando com Deus, mas me sujeitando. Senhor, se é assim, tudo bem, eu vou. Mas está doendo. Está doendo. Aí o cara me liga, à tarde. Ô, pastor Fernando, eu preciso conversar com o senhor. Eu já não queria mais falar com ninguém, irmão. Naquela altura. Quase que eu falei, conversar o quê, irmão? Estava aqui até agora vai querer conversar comigo nos 46 do segundo tempo, né? Na véspera da minha viagem, você não sabe que eu vou embora amanhã? Falei para ele. Aí assim, eu sei, pastor, mas eu preciso conversar com o senhor hoje, você não está entendendo. Quase que eu falei, quem não está entendendo é tu, né? Não, tudo bem, tá, mas assim, ó, eu estou saindo agora do meu van e eu estou indo para minha casa porque eu tenho que arrumar as coisas, ainda terminando de arrumar, que amanhã de manhã eu estou indo para os Estados Unidos. E não é um passeio, eu não estava indo para Disney, irmãos. Eu estava indo para um seminário que eu nem sabia o que me aguardava. Aí, ele insistiu, irmãos, insistiu. Um homem insistiu. Pastor, você não está entendendo, eu me encontro com o senhor no meio do caminho. Eu estou saindo da minha casa agora, é só falar. Então, tudo bem, então me espera na frente da van. Eu morava perto da van em Itajaí. Me espera ali, irmão, parecia filme. Cheguei lá, mas eu vou poder chegar lá só depois das 5. Falei para ele. Bem assim, irmãos. Coisa terrível. Quando a gente está resistindo a Deus. Aí, cheguei lá, irmão, parecia filme. Cheguei na frente da van, o carro dele estacionado. Estacionei um carro meu emprestado, que eu não tinha mais. Estacionei do lado. Saí do meu carro. Parecia coisa de filme mesmo. Entrei no carro dele, fechei a porta. Ele, sério, cara, botou o dedo na minha cara assim, ó. Eu só estou aqui por causa de Deus, não é por causa de você. Bem assim. Só estou aqui por causa de Deus, não é por causa de você, pastor. É porque Deus mandou eu falar algo para você. Que quem vai cuidar de você é Ele. E você não precisa se preocupar. E Ele mandou entregar uma coisa para o senhor. Entregou um envelopão. Irmão, na hora que eu vi aquele envelope, eu assim, cara, é Deus. Se eu souber... Quase que eu falei, irmão, eu queria estar aqui com o senhor. Na realidade eu queria. Aí eu olhei, eu fiquei envergonhado, irmão, envergonhado mesmo, eu dei muita vergonha. Eu não falei nada, eu só pedi perdão para ele. Só perdão, irmão, me perdoa. Me perdoa. Ele tirou um envelopão pardo, grosso, irmãos. Na hora que eu peguei, eu já calculei mais ou menos quanto que tinha. Nunca trabalhei em banco, mas pela grossura do envelope. Aí eu doido para sair do carro e contar. Aí beleza, o irmão deu mais uma carcada em mim. Aí se fala, irmão, fala tudo, que é melhor que fale mesmo de uma vez, né? Fala que teu servo ouve. Aí foi, falou, saí do carro. Irmão, a gente é miserável demais, irmão. Cheguei em casa assim com o peito estufado. A Débora, eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos no nosso quarto, a Débora ali arrumando as coisas. Cheguei, peguei o envelope assim, ó, não falei que Deus ia cuidar da gente? Mentiroso. Até quando que Deus é longânimo, Deus é paciente, mas Deus ele não tem prazer na nossa imundícia. Deus ele nos ama, mas Ele não ama o nosso pecado. Ele não tem prazer no nosso pecado. Ele trabalha para purificar você, e a única forma de fazer isso, por isso que Paulo, eu rogo aos romanos, eu rogo pelas compaixões de Deus, que vocês se entreguem a Deus. Não resistam, se entreguem, que é o vosso culto racional. Como diz meu pastor, é você pegar a sua perna e levar até o altar, até você se tornar um sacrifício. Se apresentem assim. E não vos conformeis. Depois de se apresentar, vem a segunda etapa. São níveis que você anda com Deus, dimensões que você vai adentrando na presença dEle. A primeira é se apresentar, mas não é o fim, é só o começo. Aí você se apresenta e agora você começa a não ser conformado com o mundo. Mas isso é um exercício, porque daí você agora vai ser transformado por aquilo que Deus... Irmãos, Deus fez tudo aquilo na minha vida aqueles dias, sabe para quê? Para que eu não confiasse nos $10.000 que eu tinha, que eu pensava que eu tinha. Deus queria que eu confiasse nele,
Não é ir, Fernando, o ir é de menos, você podia ir para qualquer lugar. Eu estou fazendo tudo isso, Fernando. Eu estou fazendo tudo isso para você aprender a confiar em mim de novo, para que eu seja o seu maior desejo. Porque senão, Fernando, aquilo que eu vou fazer, daqui a pouco você vai se frustrar, desanimar, não vai ter mais nenhum objetivo maior na sua vida. Eu quero ser o seu maior objetivo, Fernando. Era isso que Deus me ensinava aqueles dias. Porque imagina se o meu objetivo fosse ter uma igreja grande, eu estava já desanimado. Todo mundo lá no retiro falando para mim, cara, o que Deus está fazendo em Florianópolis, cara, o que Deus está fazendo em Florianópolis, cara, que coisa linda. E isso já não fala mais nada no meu coração. Porque o que ecoa no meu coração é, Fernando, eu quero ser a única coisa que você mais deseja. Porque assim você vai ter uma razão para morrer todos os dias e viver todos os dias. Não pode ser nada que você vê. Não pode estar na vista do homem. Irmãos, nós estamos aprendendo algumas coisas com Deus nesses dias. Não é o quanto você ouve de Deus, o quanto que você está ouvindo, mas o quanto que você está decidido a se separar para continuar ouvindo Ele. E o exercício para ouvir a Deus, irmão, só tem um, sabia? É o esvaziamento diário. Você tem que se esvaziar para ouvi-lo. Você tem que se esvaziar, vai ter que cortar algumas coisas. Ah, pastor, mas não é pecado. Mas ninguém está falando de pecado, irmãos. O problema aqui não é mais pecado, tá? O problema para quem está em Deus não é pecado mais. Como Paulo falou, tudo me é lícito. Eu já não faço mais porque não me convém. Quem quer, o que vai me balizar, vai determinar para mim se eu vou fazer ou não, não é se é pecado ou não. Pastor, pode fazer isso? Porque se o senhor falar que pode, eu faço. Tá um monte de crente assim, irmãos. Pastor, pode se separar? Ah, irmão, quer se separar, se separa. Tem gente que tem que falar assim, irmão, quer separar, já está obstinado. Então vai, irmãos, se mata de uma vez. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer não é o que você acha que tem que ser feito, o que acha que é certo, o que é errado. Irmão, escute uma coisa. O período da lei do Antigo Testamento, a lei que o Senhor deu, a lei santa que Deus deu nas mãos de Moisés, não veio para curar o problema do homem. Veio simplesmente para mostrar o problema do homem, deixar ele bem claro. Para matar toda e qualquer possibilidade do homem, tentativa do homem de cura. Não havia possibilidade. A única possibilidade que nós temos, escute isso, a única possibilidade que o ser humano tem, qualquer um, branco, preto, amarelo, novo, velho, a única possibilidade, homem, mulher, a única possibilidade está numa pessoa: Jesus Cristo. E Ele precisa ser, como diz Paulo, uma coisa eu faço. Jesus precisa ser uma coisa na sua vida, o seu maior desejo. Porque se Ele for o maior desejo, escute uma coisa, mas você nunca vai esgotar Ele. Você nunca vai esgotar falando assim, agora eu já tenho tudo. Regala-te, alma. Não, irmão, quanto mais de Deus você está comendo, mais de Deus você vai querer. Por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus não tem nem princípio nem fim. Deus é a eternidade. Deus é a eternidade. Deus não tem nem princípio nem fim. Deus está se preparando eu e você para isso. Sabe o que é voar para um lugar que não tem fim, irmãos? Sabe o que é mergulhar num lugar que não tem fim? Sabe o que é andar num lugar que não tem fim? Ezequiel experimentou isso. Quando começou a andar, a obedecer Ariel, ele foi, a água estava no tornozelo. Tem muita gente que se contenta com água no tornozelo. Sabe o que Deus fala? Se você quiser ficar ali, fica. Mas saiba de uma coisa: tem lugares em mim que você não conhece ainda. Tem lugares em Deus, irmãos. Deus está atraindo a sua igreja para Ele esses dias. Efésios 1, 9 e 10 está se tornando cada vez mais real. Se você consegue perceber, e na plenitude dos tempos aprove a Deus convergir, tanto nos céus quanto na terra, todas as coisas em Cristo Jesus. Deus está atraindo para Ele como um grande imã, que vai te atraindo.
Qual é esse imã, pastor? É o amor dele. Deus, pelo seu amor, não é por pancadaria, não é por obrigação. Não, vem, senão Deus vai te castigar, meu filho. Não, irmão, você pode ficar aí, mas Deus te ama. Deus está traindo você, e Deus vai pegar você aonde você estiver. Ah, mas eu sou viciado. Irmãos, se a palavra de Deus, que é espírito de vida, não tirar o vício do seu coração, é melhor que... Porque não adianta tirar você do Egito e o Egito permanecer dentro de você. Isso é uma ilusão. Uma ilusão. Deus está restaurando, irmãos, a motivação apostólica na igreja. Porque a igreja é apostólica. Pastor, eu não sou apóstolo. A igreja é apostólica. Deus está restaurando a motivação de uma igreja para esses dias, para os dias que estão se aproximando. Nós estamos vivendo os últimos dias. Irmãos, nós ouvimos, nós lembramos algumas coisas nesses dias que nós tivemos juntos. O Júlio, meu amigo, ele falou: cara, a natureza está pregando, a gente não está ouvindo. Está acontecendo o início de Mateus 24, a gente não está percebendo. Terremoto em lugar, terremoto ali, é praga, é peste, é guerra, nação contra nação. Está acontecendo o início, irmãos, e a gente está passando pelo sinal desapercebido. Irmãos, nós estamos tendo uma santa oportunidade de renunciar. Renunciar o quê, pastor? Renunciar a projetos pessoais, renunciar a projetos egoístas, carregados de ambições. Pensa que eu não sei, irmãos, que a gente tem o costume de chegar em lugares como esse. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu já atendi muita gente que chega assim, irmãos: oi, pastor, estou vindo aqui. Eu era pastor em tal lugar, era profeta, era. E eu ouço, irmãos, não tem problema não. Às vezes dá vontade de esgoelar, mas faço uma cara de paisagem. Ouço. Por quê? Porque Deus tem misericórdia. Se Deus tem misericórdia, eu também vou ter. Eu escolhi, irmãos, ter misericórdia, mesmo sem vontade. Eu escolhi amar sem vontade, irmão, mesmo que eu não tenha vontade. Por quê? Porque amar não é um sentimento. Amar não é gostar. Eu não preciso gostar de todo mundo para amar todo mundo. Amar é um posicionamento de uma pessoa. Eu escolhi amar a igreja do Senhor. Por quê? Porque Ele ama. Eu cansei, Giovanni, de gostar de coisas que meu Jesus não gosta. Eu não quero isso para mim. Não quero. Mas é difícil, pastor, muito difícil. Não é pouco, é muito difícil. Por isso que aí entra a graça, né, Tiago? Por isso que a gente tem que ser louco pela graça de Deus. Porque a graça não veio simplesmente te habilitar para viver uma coisa extraordinária. Ela veio te capacitar. Meu filho, entra na graça do meu Filho Jesus Cristo, e você não vai estar somente habilitado para viver nele, você vai estar sendo capacitado para viver nele. É como se você entrasse, irmãos, num hangar, num aeroporto. Deus, pela graça, te colocou lá na pista. Você não sabe voar ainda. Mas na pista tá bom, pastor, legal, já estou lá na pista, já sou um aviãozão. Não, ser avião e não voar é um desperdício. Você está em Cristo e não desfrutar dele, não voar, não entrar nesses lugares, é um desperdício. Como Paulo fala, se a gente está no mundo e a nossa esperança só são as coisas desse mundo, então nós somos os homens mais miseráveis de toda a terra. E tem muita gente aí vivendo em lugares, templos supostamente religiosos, evangélicos, e é uma cultura miserável. Por quê? Porque está ensinando as pessoas a viver bem aqui e não esperar aquele que vai mudar a nossa realidade. Não adianta esperar se é o governo de esquerda, governo de direita, é o governo do alto. Vai vir, irmão, e vai arrebentar tudo. Está escrito. Então é uma oportunidade que Deus está dando para nós renunciarmos a algumas coisas. Paixão por realização, paixão por controle, paixão por definir o que é certo e errado, paixão por ministério, paixão por tanta coisa que tem roubado a gente de Deus. Aí eu falei, as pessoas chegam, mostram suas credenciais, o que fizeram, o que não fizeram. Não interessa o que fez, interessa o que Deus está querendo agora. Interessa. Pode falar, Deus ouve, irmãos, porque Deus, Ele sabe lidar com cada um no nosso nível de maturidade.
Mas por favor, quanto antes você se ligar, que não importa as nossas medalhas. Por quê? Porque o desafio aqui é você comparecer diante dele como ele te vê, não como você quer se apresentar para os outros. Você não precisa apresentar medalhas aqui. Não precisa. E isso é libertador, Kelvin. Por quê? Porque você não vai ser amado mais porque você tem 3 estrelinhas. Na realidade, a gente está querendo tirar as estrelinhas. Você não entendeu ainda? Se depender de mim, já tirei as minhas, irmãos. Tem gente que está lutando para botar apóstolo no nome. Eu já fui ungido apóstolo, irmãos. Mas você nem sabia disso, né? Por quê? Porque eu não sou digno de ser chamado assim. Quanto mais você vai caminhando com Deus, menos você vai querer se aparecer para os outros, menos você vai querer apresentar alguma coisa de você. Não, irmãos, eu quero é que Deus me veja. Eu quero entrar na presença dele, que Deus esteja curtindo, que Deus esteja se deleitando em mim. Não é o quanto que as pessoas vão pensar de mim, não é o quanto que as pessoas vão estar se agradando de mim. Não, não, irmãos, não. Ai, irmãos, e como é difícil. Como é difícil. Mas é uma oportunidade que a gente está tendo. Será que nós queremos mesmo gerar algo para nós ou para o corpo de Cristo? Será qual que é a sua motivação escondida mesmo? É gerar alguma coisa para Deus ou gerar alguma coisa para você? Não há nada mais ativador, irmãos, do que a palavra de Deus. Nada mais profético do que a palavra de Deus entrando no homem. Se você está entendendo o que eu estou falando para você, irmãos, escute algo. Se você está entendendo um pouco ou muito, não sei, o nível de entendimento seu que Deus está dando para você agora, mas eu quero perguntar uma coisa para você: o que você vai fazer com isso? A mesma coisa que eu falei para aqueles 1000 líderes lá no retiro, irmão, eu estou falando para você, porque para mim não há diferença daquelas pessoas e das pessoas que estão na minha frente, porque nós todos somos filhos de Deus, se nós estamos em Cristo. E eu quero desafiar você. Se for, pastor, eu já estou ouvindo, pastor. Eu estou ouvindo, já estou entendendo alguma coisa. Então, irmãos, tudo bem. Ninguém começa entendendo muito. Pode ser pouquinho. Mas se for pouquinho, o que você vai fazer com esse pouquinho? Você vai enterrar de novo? Olha para mim. Você vai enterrar de novo aquilo que Deus está te entregando pela 2ª, 3ª, 10ª vez? Irmão, o tempo que nós estamos vivendo é tão louco, irmão, que agora eu não estou sendo pastor, eu estou sendo mais profeta. Porque agora, nesses dias, Deus pega um pastor e faz dele um profeta. Deus pega um profeta e faz dele um pastor. Deus faz da maneira que Ele quer. Na real não é uma pessoa, é o Espírito conduzindo. E Ele faz do jeito dele. E eu quero perguntar para você: o que você vai fazer com o pouco que você está recebendo de Deus? Por quê? Porque isso vai determinar não somente o lugar que você vai, mas o quanto que Deus vai poder ficar derramando sobre a sua vida. Irmão, eu descobri uma coisa, mais um pecado que eu vou confessar para vocês. Eu tenho que confessar para vocês. Eu não podia só confessar lá, sabia disso? Porque vocês são as pessoas que mais têm que me conhecer do que aquelas lá. Eu descobri uma coisa, que por trás de muitas indignações que eu tinha, eu fui um cara muito indignado, irmãos, em algumas coisas. Teve um tempo no Mevan que, como o pastor Luiz fala, a gente era meio xiita, queria destruir tudo, queria arrebentar tudo, né? Arrebentava até o que não devia, irmãos. A gente descobriu que a gente não era xiita, a gente era chato. E eu descobri uma coisa triste, irmão, eu descobri que muito da minha indignação não era indignação, era orgulho. Era puro orgulho. Não tinha paciência, por quê? Porque era um egoísta. Não tinha misericórdia, por quê? Porque não tinha o amor de Deus. Não perdoava as pessoas, por quê? Porque nem se sentia perdoado por Deus. Não conhecia Ele. Falava que conhecia. E quanto mais você conhece Deus, mais compaixão você vai ter dos outros, mais misericórdia, mais facilmente você entrega perdão. Por quê? Porque aquele que muito é perdoado, muito ama. Nós questionamos muito, mas escute só, irmão, nós já estamos terminando. O frango está assando ainda, irmãos.
Nós questionamos a métrica de resultado hoje. Escute isso, irmãos. Nós questionamos a métrica de resultado hoje, mas continuamos sendo impressionados por eles. Nós falamos que a métrica de sucesso de agora, de resultado, não é a mesma do céu, mas nós continuamos de queixo caído por aqueles que apresentam somente resultados. E resultados não são os frutos que o Senhor disse para analisar a árvore. Os frutos é o quanto de Cristo está sendo exalado de você, porque o fruto é a expressão da natureza da árvore. É quando você reconhece que pode estar de olho fechado, mas você botou uma laranja na boca, sabe, cara, isso daqui veio de uma laranjeira. Nós questionamos a métrica das estruturas, mas continuamos atrelando a ela a presença de Deus e a sua movimentação. Você continua atrelando, você questiona, mas a estrutura, a igreja tal vive para isso, a igreja tal só pensa em construir, mas continua pensando que a presença de Deus, ela está mais nesse prédio do que em qualquer outro lugar. Deus não habita mais em prédios feitos por mãos humanas. E eu ainda vou falar mais, irmão. Quanto mais a gente bota a nossa mão, menos de Deus tem. Nós questionamos a identidade firmada no serviço, mas continuamos a usar as pessoas visando a utilidade delas. Nós questionamos, condenamos a questão de serviço. Deus não te chamou para ser escravo, mas continuamos usando as pessoas. E esses questionamentos, irmãos, têm a ver com a nossa motivação, não tem a ver com o lado de fora. Eu quero que você entenda do lado de dentro. Por quê? Porque se você estiver em Deus, em Cristo, você vai ser ativo, você vai ser intenso na obra, você vai viver para Deus mesmo em tudo que você faz. A sua vida vai ser um exercício diário de adoração, de serviço, de louvor a Deus. Eu não estou fazendo apologia a você não fazer nada, não é o que você está fazendo, mas a partir da onde. Mais importante, irmão, do que o serviço é quem você está seguindo. O que identificava os discípulos não era o que eles faziam, é quem eles seguiam. Era a poeira do mestre cobrindo eles, era quem eles estavam imitando. Não era simplesmente ajudar uma pessoa aqui, a outra ali. Oh Deus, vou terminar com esse texto aqui, irmãos. Eu ia ler Mateus 24, mas vou deixar para domingo que vem. Vou ficar no Romanos 12 mesmo, que já é Mateus 16, 23 eu vou ler agora. Aí nós vamos terminar. Aleluias. É assim mesmo. Até me consumir de dentro pra fora, vem queimar em mim de dentro pra fora, até me consumir de dentro pra fora, vem queimar em mim de dentro pra fora, até me consumir. Que loucura, irmão, esqueci de uma coisa. Comecei a falar aqui de uma conversa que eu tive com o irmão. Aí o irmão falou para mim do prédio tal, de investir para comprar o prédio, para começar a fazer uma economia. Aí eu falei que eu me empolguei até, achei até legal, razoável, mas depende da motivação, depende do coração, depende se essa ou não é a vontade de Deus. Mas o interessante foi que para esse tempo agora, o que Deus está se movendo é para suprir a vida de algumas famílias. E eu tinha no meu coração, na hora me veio assim, aí eu falei para o irmão, não irmão, mas assim o mais importante agora é eu chamar algumas pessoas e a gente vai poder abençoar essas pessoas e algumas famílias que a gente está socorrendo. Essa semana mesmo a gente socorreu algumas famílias.
Aí eu tinha duas coisas: ou eu trabalho para economizar, para comprar um prédio, ou eu trabalho para suprir pessoas, investir em pessoas. Aí eu fui falar para ele, eu falei isso. Ele falou assim: não, pastor, mas agora a gente devia trabalhar é para garantir isso daqui. Não, irmãos, não é para garantir isso daqui, não. Não é para garantir. Tá, mas então, mas e se chegar lá daqui 5 anos, irmãos? Deus pode levantar uma pessoa e dar isso daqui para nós assim, ó, brincando. Eu não preciso me preocupar com isso, eu não quero me preocupar com isso. Sinceramente. Aí eu vou falar uma coisa para você. Um dia um homem que estava sentado, não era aí, era no hotel, né? Um amigo, ele sentou na minha frente e perguntou, ouvindo tudo isso que você está ouvindo, talvez aí você esteja falando assim, né? Mas eu já ouvi isso antes e é tudo igual. Beleza, irmãos. Aí o irmão chegou para mim, olhou para mim assim, ó, almoçando, me levou num lugar bacana para comer. O irmão era muito rico. Aí ele falou assim: pastor, muito bonito o que o senhor fala. Qual é a garantia que o senhor me dá que o senhor não vai se perder também? Na hora, irmão, sem pensar. Nenhuma. Mas também, como ele perguntou, ele levou também. Aí eu falei para ele: qual é a garantia que você me dá? Do que, pastor? Que você vai me ajudar a não me perder. Sai desse lugar de ficar questionando os outros. Aperfeiçoa a tua oferta. Foi o que faltou para Caim. Se Caim tivesse ido, feito de novo, ele não tinha matado Abel. Se Caim tivesse voltado, se arrependido, irmãos, e feito de novo, ele não tinha destruído a vida do seu irmão. Mas parece que Deus está mostrando para nós que essa é o veio normal da humanidade. Nós não entendemos, fazemos errado e matamos o outro que está tentando fazer certo. E assim a gente vai se escandalizando, irmãos, ou escandalizando os outros. E o escândalo é a tentativa de mudar o caráter da missão de Deus, do seu propósito, de quem Ele é. Escândalo é isso. Eu quero terminar lendo um texto para vocês. Mateus 16, 23. Antes de nós orarmos. Tem lugares, irmãos, que a gente se meteu que é tão difícil sair. E eu sei disso, tá? Só que eu sei também, irmãos, que a única coisa que pode tirar você daí é o Espírito do Senhor, através da sua palavra. Por isso que eu ainda prego, porque eu creio na pregação do Evangelho. E como diz Paulo em Coríntios, ela é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Mateus 16, 23 diz assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Eu vou ler de novo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Você não entende o que Deus, os céus estão declarando. Você entende somente os preceitos dos homens, o que os homens acham, o que os homens querem, os projetos dos homens, a realidade dos homens. Nós estamos aqui para entender, irmão, a realidade do céu, porque é esse reino dos céus que nós esperamos. É o reino de Deus que nós aguardamos, que nós desejamos. É esse reino de Deus que o Senhor falou, está chegando. Que nós vivemos hoje, o reinado dele dentro de nós, podemos viver, mas ainda não há o reino dele pleno, porque só vai ter o reino dele pleno quando ele voltar. É isso que nós esperamos. E quando Jesus falou para os discípulos: olha, eu tenho que ir para Jerusalém, o filho do homem vai ser entregue, vão matar ele. Pedro na hora, irmão, falou: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Irmão, Pedro não falou uma coisa que é pecado. Pedro não falou uma coisa que é suja, imunda. Pedro simplesmente falou uma coisa, irmãos, que é pior do que uma coisa imunda. Pedro falou, ele tentou escandalizar o Senhor. Ele tentou corromper o propósito do Pai no coração do Messias. Quando ele falou aquilo: mestre, tem misericórdia de ti mesmo.
faz isso? Pedro devia falar: Senhor, nós vamos sentir tua falta, mas vai. A gente não tem condição de aguentar, mestre. Talvez a gente nem fique contigo, mas vai. Vai, porque é o que o Pai quer para você. Faz. Mas ele não, mestre, tem misericórdia. Bonito, irmãos, o discurso de Pedro. Mas o Senhor olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás, porque você só conhece as coisas dos homens, você não está entendendo o que Deus está fazendo. Irmão, eu não quero ser uma igreja, um tipo de igreja que entende somente as coisas dos homens, mas eu quero entender aquelas que são de Deus. Por quê? Porque aquelas que são de Deus, elas são eternas, elas geram prazer no coração de Deus, e elas me conectam cada vez mais com Ele. E esse é o nosso propósito. Você quer isso? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Só se está queimando aí, irmão. Se estiver queimando, se a palavra está queimando no seu coração, como queimou no coração daqueles discípulos da caminho de Emaús, eu quero orar por você. Se você desejar, tem lugar aqui na frente, você pode vir, e eu quero orar com você. Para que Deus seja o seu maior desejo. Talvez é hora de você jogar as medalhas, abrir mão de algumas coisas, largar o peso que impede você de fluir, porque você tentou fluir até hoje do seu jeito. Pode ser tantas coisas, pastor, mas uma coisa é preciso: que você deseje Ele acima de tudo, de colocá-lo Ele como a única coisa. Como Paulo falou: uma coisa eu faço, eu deixo tudo para trás, considero como esterco para perseguir o amado da minha alma. Então vem, amado, vem. Sim, Jesus. Tua face queremos ver, tua presença queremos ter, tua face queremos ver, tua presença queremos ver. Então vem, amado. Vamos subir, irmãos, mais, em nome de Jesus. Nós precisamos da sua adoração. Adore a Deus nesse lugar. Adore a Deus, para que Deus possa só estar aqui, é a sua presença, em nome de Jesus. Somos amantes da presença de Deus, desejamos a sua presença, Senhor. Queremos deixar o teu rio fluir nesse lugar, Senhor. É o curso que o Senhor quiser dar, Senhor. É a tua vontade que nós clamamos, em nome de Jesus. Flua, Senhor, flua. Sopra sobre os teus filhos, Espírito de Deus. Deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir. Deixa o teu soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Sim, Senhor. Até nos consumir. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Pai, essa manhã. Toca-nos essa manhã, Senhor.
Reacende o fogo, a esperança, Senhor. Alinha o coração dos teus filhos com o teu, Senhor. Coração com coração, Senhor. Conecta-os com o teu coração, Senhor. Com a tua palavra, que é espírito e vida. Em nome de Jesus. Flua, Senhor. Fala, Senhor. Vem, beija-me. Vem, beija-me com tua glória. Vem, beija-me, Senhor. Vem, beija-me. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, Senhor, nos queime, Senhor. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu com tua glória soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu fogo queimar. Irmãos, escute algo. Tem, pelo menos uma pessoa tem, mas pode ter mais, que está pedindo um sinal de Deus para Deus falar com você hoje. Eu vou falar uma coisa, Ele já está falando. O que você precisa é obedecer a palavra de Deus. Mas não peça mais esse sinal hoje, porque Ele já está falando com você. Ele já está falando com você. Talvez você pensou, Deus pediu um sinal que fale comigo. Ele já está falando com você. Eu parei para te falar isso, para você ver como você é importante para Ele. Em nome de Jesus. Talvez hoje Deus esteja batizando você com um batismo de continuidade, como nós temos ouvido esses dias. Você que pensava parar, você que pensava que não tinha mais jeito. Os dias não são de parar, irmãos. Não são os dias de você cortar aquela figueira que não dava fruto, mas
Nós somos o agricultor que vai pedir para o Senhor da vinha: Senhor, não corta ainda, dá mais um tempo. Nós vamos cavar ao lado, botar um esterco ali, dar uma tratada para ver se ela vai voltar a frutificar. Eu quero olhar para você, irmão, te falar uma coisa. Olha para mim aqui. Se você conseguir abrir os seus olhos e olhar para mim, eu quero olhar e falar uma coisa que um dia eu ouvi. Eu quero falar para vocês: eu acredito no que Deus plantou dentro de vocês. Não estou falando de ministério, sonho pessoal, não. Eu estou falando da palavra de Deus capaz de transformar você, que está aí dentro. Eu acredito no depósito que Deus depositou em cada um de vocês. Por isso que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, guarda bem esse depósito, porque tudo que vai acontecer depende dele. Guarda o depósito, meu filho. Guarda o depósito, minha filha. Guarda, porque esse depósito é algo que é vivo e pode transformar você. Talvez você tentou com a sua força até hoje, tentou fazer dar certo. Não é, irmão, todo mundo passa por esse período de tentar fazer dar certo. Não tem problema, mas não fique aí. Não fique nesse lugar. Entre no lugar mais íntimo, aonde não é mais você fazendo dar certo, mas é você se rendendo e permitir: Deus, faz a tua vontade em mim. Eu sou apenas o sacrifício vivo. Eu sou o sacrifício, Senhor. Tu és. Eu sou o vaso. Tu és o oleiro. Faz, Senhor. Toca, Deus, em nome de Jesus. Toca nos teus filhos, em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Liberta de cadeias. Liberta de mentiras, de sofismas, de falso evangelho que aprisionou. Libera, Senhor, de estruturas religiosas que foram colocadas em cima. Rompe, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não quero só tuas mãos, em nome de Jesus. quero teu coração. Seja livre. Mostra-me tua Seja glória. livre. Eu quero te Em nome de Jesus. ver. Em nome de Jesus. Não quero só tuas mãos, Sim, Deus. quero teu coração. Mostra-me tua glória. Eu quero te ver. Aleluias. Aleluias. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Glória a Deus.